Olha, conforme dados do Sebrae Goiás, o total de empresas abertas no estado cresceu quase 23% nesse ano de 2024. Para falar sobre esse assunto aqui, a gente recebe o Gustavo Toledo, que é analista do Sebrae Goiás. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo aqui. Gustavo Toledo, analista do Sebrae Goiás. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Obrigado a todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês também. Tá ok. Bom, Gustavo, esse dado é muito importante, né? São novas empresas que foram abertas, quase 23%. Esse número é bastante elevado, né? Exatamente. É um número que para nós interessa bastante, porque demonstra o desenvolvimento econômico, sabe, Mariana? Para as micro e pequenas empresas. Já temos um geral aí, né, de crescimento de 22%. Quando a gente pega só os micro e pequenos negócios, a gente vê um crescimento de 10%, ou seja, nesse universo de micro e pequenas empresas também, eles têm um crescimento e isso para nós é interessante. A gente está falando aí de 75% que são MEIs, que são aqueles que faturam até R$81 mil, então aquelas pequenas empresas mesmo. A gente está falando de 20% que são empresas de microempresas, que vão até 360 mil ao ano, e também estamos falando de 5% das empresas que vão até 4 milhões e 800. Então esse segmento de empresas, esses três tipos, né, eles compõem as nossas micro e pequenas empresas dentro do estado de Goiás. Então a maior parte desse número são de pequenas e microempresas. Exatamente. Se a gente pegar só novembro, para você ter uma ideia, né, se a gente pegar só novembro, a gente tem 96% das empresas que foram abertas em novembro são micro e pequenas empresas. A gente percebeu, eu não sei se eu estou certa, mas é uma percepção de quem está de fora e não entende dessa parte. Na pandemia, muita gente acabou perdendo o emprego, né? Muita gente foi demitida e muita gente foi se virar, né? Foi empreender. Isso pode ter refletido também nesse aumento? Certamente, Mariana, sua análise está extremamente correta, porque a gente está trazendo um processo de crescimento econômico novamente, tendo em vista que a gente teve uma pandemia há alguns anos atrás. Então, as pessoas, sim, aprenderam a fazer novas coisas, né? As pessoas começaram a entrar um pouco mais na internet, as pessoas começaram a fazer produtos de casa que faziam já para a família e começar a comercializar esses produtos, uma vez que os amigos já gostavam. Então, um bolo, uma confeitaria, né? Roupas mesmo, né? Muitos que trabalhavam com facções agora produzem para si mesmo. Então, esse processo de aumento de renda, uma renda complementar, ele foi muito evidente pós-pandemia e é isso que gera, de alguma forma, o crescimento econômico também. E aí, a gente está falando do Sebrae, certo? E o Sebrae tem um papel muito importante para fazer com que essas pessoas abram essas empresas e permaneçam com elas abertas, né? Porque existe, inclusive vocês têm esses dados desse número de pessoas que abrem, mas acabam fechando, né? Sim. Interessante essa pergunta porque a gente tem 73 mil empresas como saldo positivo de empresas abertas nesse ano. Então, o que a gente está falando? Nós estamos com 73 mil empresas a mais abertas do que fechadas. Então, esse saldo, né, empresas abertas menos empresas fechadas, ele é positivo. Quando a gente está olhando para esse cenário, a gente entende que esse cenário também é positivo. Porque se eu tivesse um cenário onde as empresas fechassem mais do que abrissem, aí a gente precisava estar muito mais preocupado. Então, nesse sentido, eu acho que é um ponto importante para a gente fazer essa análise, né? 73 mil empresas de saldo positivo dentro do estado de Goiás também reflete uma boa economia do estado e um bom trabalho que o Sebrae está desempenhando. Gustavo, para quem quer abrir uma empresa, às vezes ela não se oficializou como empresa, né? Ainda está informal, ou uma pessoa que já tem o seu CNPJ, já está formalizado, mas não sabe como começar, não sabe para onde ir, estagnou. O Sebrae traz toda vez que alguém fala comigo a respeito disso, eu quero abrir uma empresa, estou pensando em fazer isso, você, gente, vai no Sebrae, porque lá eles te dão norte, né? Inclusive de onde você montar, né? Se é melhor também na internet ou se precisa ser presencial. Sim. Todas essas informações são extremamente importantes. Sim, né? São importantes e acho que, Mariana, está muito bem informada, na verdade, porque o Sebrae é a melhor instituição para você que quer abrir
ou melhorar a sua micro e pequena empresa. Então, vá realmente ao Sebrae. Nós temos o 0800 570 0800, nós temos o nosso site sebrae.go.com.br, que você pode acessar também. Muitos dos nossos trabalhos são gratuitos, isso é importante a gente ressaltar aqui também. Por quê? Porque você vai ter a sua fase de planejamento. Né? Quando eu falei aqui sobre fazer um produto em casa, esse produto em casa ser bem agraciado pelos meus familiares, pelos meus amigos, e agora eu poder comercializar, isso é uma fase de pilotagem. Sim. Então, o piloto ali ele vai comprovar se você pode ou não deve comercializar esse produto. Então, como é que você descobre isso? Fazendo planejamento. E um bom planejamento de negócios, você vai descobrir lá dentro do Sebrae também. Então, nós temos consultores especializados para ajudar você a poder abrir e também melhorar a sua pequena empresa. Tá ok. Para a gente finalizar, repete o número, entender os canais de atendimento para o pessoal. Ok, 0800 570 0800 é o nosso telefone e também o sebraego.com.br, que é o nosso site, que você pode ir lá, entrar e acessar todos os nossos serviços, cursos, palestras, oficinas, etc. Tá ok. Gustavo, obrigada pela sua participação. A gente conversou então com o analista do Sebrae Goiás, Gustavo Toledo. Bom dia para você, viu? Bom dia a todos, tenham um excelente dia, um excelente final de ano também. Obrigada.